Bispo, Sim, se eu não sou predestinado, como os calvinistas acreditam, então o Espírito Santo pode não me convencer do pecado? sim. O trabalho do Espírito Santo é como o trabalho de Cristo. Veja, a ação de Cristo diante do jovem rico, né? Um exemplo clássico. Jesus, o amando, disse: Uma coisa te falta. Né? Ou seja, Jesus está orientando, está trabalhando, está apontando, está convencendo, né? Percebendo, está convencendo ele do pecado, né? Apontando uma área da sua vida que precisava ser devidamente trabalhada, tratada, uma idolatria, né? No caso. E ali diz Jesus o amando, disse isso para ele. Mas aí ele entende tudo, você percebe que ele entendeu, né? Mas se retirou consciente. Ele tomou uma atitude, realmente é uma atitude drástica, porque não se trata de alguém que sai da presença de Cristo iludido. Né? Ele poderia, até então, ter alguma espécie de ilusão de que ele estava no caminho certo, de que ele estava fazendo o que devia, de que ele já estava. Talvez ele estivesse ali esperando uma confirmação, né? Porque veja pela resposta dele: eu tenho guardado os mandamentos, todas essas coisas tenho obedecido. Jesus não questiona ele a esse respeito, mas diz: olha, tem um ponto aqui que tá capenga, que está faltando. E quando Jesus toca neste ponto, aí a coisa fica muito clara para ele. E ele se retira triste. Ou seja, embora ele tenha sido convencido do pecado, ele preferiu o pecado. Né? Essa é uma questão muito. Jesus não foi incompetente nessa tarefa. Assim como eu entendo que o Espírito Santo também não é incompetente. Quando alguém, embora tenha recebido essa graça do Espírito, essa ação do Espírito, acabe, no final das contas, resistindo. O jovem rico fez o mesmo, ele resistiu. Por isso é que se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então é possível endurecer os corações diante da voz do Espírito, da ação do Espírito. E é o que Estevão afirma, né, quando ele, diante do sumo sacerdote, diante de Saulo, diante de tantos outros que tinham pedras em suas mãos, ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Jesus também se lamenta em relação a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Então não é porque Deus não agiu no sentido de, não é porque Cristo não quisesse, não tivesse agido. Quantas vezes eu quis? Ou seja, não é um querer da boca para fora. Quantas vezes eu agi no sentido de, né? Mas vocês mataram os profetas. Eu enviei para a salvação de vocês. Então, o lamento de Jesus não é um lamento pela incompetência dele de convencer, de salvar, é pela resistência dos judeus, no caso. Né? Vocês sempre resistem, vocês não dão braço a torcer, vocês se fecham. Então a luz se manifesta, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Não é porque a luz é incompetente para espantar as trevas, é porque tem gente que foge dela e vai se esconder dentro das suas cavernas. Então, seria isso. Então é possível sim.